Boa noite para você, estamos chegando com mais um TH Cidade. É prazer estar aqui com você, sempre com mais uma autoridade para bater um papo gostoso, apresentando a região noroeste e oeste do estado, trazendo informação, resolutividade para as questões das cidades que fazem parte aí do nosso maravilhoso estado de São Paulo. Hoje não vai ser diferente, porque aqui está essa cidade aí, ó. Nova Lusitânia. E Nova Lusitânia é comandada por um cara que depois eu vou contar uma história legal, mas é o Miguel José Araújo Júnior. Não sei se alguém conhece ele assim lá, se não for pai e mãe, mas é o Miguel Patinho. Miguel Patinho, do que eu chamo, boa noite, é um prazer ter você aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite a quem nos acompanha de casa ou pelas redes sociais aí. Cumprimentar a você, ao pessoal do SBT, do TH Mais Cidades. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Pode chamar de Miguel Patinho, assim como todos conhecem. Miguel Patinho. De onde que vem o Patinho? É apelido por causa do meu pai. Lá Seu tem um pai. tratamento que quem fala Miguezão dos Patos. Aí era o pai. Mas só que eu tenho um filho de 15 anos que quando eu saio na cidade e os amigos dele chamam Patinho, eu não sei se está chamando eu ou ele. Já pegou em todos. Então agora Patinho é pai, Patinho filho. Ô Patinho, agora veja, rapaz, eu me recordo de uma cena com você em que você me abordou em uma padaria. E eu estava na 95,5, que é a Cultura, transmitindo a apuração eleitoral. E quando você me aborda, você fala, olha, tem um dia que você me emocionou, acho que é esse dia aqui, ó, tem até as imagens aí, pessoal soltando, da sua... O que você lembra desse dia? Lá em 2020. Isso foi um momento que concretizou o resultado da eleição. 2020, primeira eleição. 2020, a primeira eleição. E por incrível que pareça, a nossa campanha ela foi bem popular, foi bem junto com o povo. Olha lá, ó, essa imagem aí, ó. O Patinho ajoelhado na frente da igreja. E eu me lembro que eu recebi essa imagem por uma foto, né, do saudoso repórter, jornalista Sérgio Guzzi, né, falando... esse dia que marca a sua chegada na prefeitura, porque de lá nós já temos aí 5 anos agora, né? Perfeito. Mudou a sua vida. E acredito que a vida de Nova Lusitânia? Sim, perfeitamente. Eu tenho muita gratidão, principalmente a Deus, né, que foi o que fez o caminho da gente, que fez todo o propósito ser seguido, mas principalmente meu pai, minha mãe, minha família. Ambos hoje já não estão mais entre nós, já se foram. Saudosos. Saudosos. Pós-eleição? Eles A minha mãe faleceram? faleceu 15 dias antes da primeira eleição. Meu Deus. Ela não acreditava que eu era candidato. São um casal de baianos que vieram em meados de 60, mais ou menos, trabalhar no estado de São Paulo. E minha mãe veio para cozinhar para os baianos, que era uma sequência de baianos que chegavam. Tá. E ali se conheceram e tiveram a família. Somos em 9 irmãos. E com esse tempo de experiência pública, que hoje eu tenho 26 anos de experiência pública como funcionário, onde... Você era fiscal? Fiscal de tributos por concurso, por carreira. Tá. Mas respondi pelo setor de lançadoria, que é o setor de tributos, ISS, fiscalização. Depois fui secretário da Junta de Serviço Militar, agente da CDHU. Depois eu peguei o cargo de direção, fui diretor da divisão de saúde, diretor da divisão de educação, Rapaz. Depois chefe do setor de licitação. Tudo em Nova Lusitânia? Tudo em Nova Lusitânia. Tá. Eu gosto muito de falar essa passagem da minha vida, porque desde o primeiro dia que assumimos um mandato, o que eu passo para os funcionários, eu falo, o sonho depende de vocês, a oportunidade depende de vocês. Por quê? Eu não escolhia serviço. Hoje em dia as pessoas, eu não sou concursada para isso, eu não estou aqui ganhando para isso. E eu sempre me propunha, o que precisar de mim eu estou aqui para aprender, para servir. E como que você, a gente tem vários assuntos para falar,
Mas você trabalhando na prefeitura, e até ali, e não estamos falando aqui para desmerecer ninguém, né, ali no meio da comemoração, o povo todo festejando, o pessoal fala assim, Laerte Rocha, que foi secretário aqui também em Araçatuba de Desenvolvimento e de Turismo, era 20 anos de Laerte, né? Porque se não era o Laerte, era alguém que ele indicava. Como é que foi um rompimento da cidade? A cidade não quis mais o Laerte? Foi isso? Foi, né? É uma sequência ali que eu vou dizer como para você, Marco. Eu vou dizer que foram uma sequência de acontecimentos que levou o caminho nessa encruzilhada que foi. Por quê? Porque a população, não vou dizer que foi uma cidade de uma má gestão, teve muitas obras, teve muitas realizações, mas a gente acredita mais no material humano, onde a pessoa precisa se encontrar com a dignidade de vida dela, onde ela possa ser importante, real de fato, como ser humano. E eu, como diretor, por onde eu passei, eu sentia isso na população, mas eu nunca falei que eu ia ser candidato, eu não era candidato a nada. Eu até era filiado no partido do PSDB, do então prefeito Laerte Aparecido Rocha. E meses antes dessa eleição, eu perguntei para ele se ele tinha alguns planos com a minha pessoa, se eu ia seguir minha vida, senão eu ia desfiliar. Ele, inclusive, fez um comentário que isso ele sabe disso. Ele falou, se você quiser desfiliar, eu faço questão de fazer a tua desfiliação. Aí eu desfiliei do partido dele, fiquei sem partido. E foi pro PTB. E fui convidado por então Frois, Antônio Sebastião Gomes dos Santos, que é o dono do pesqueiro lá. Ele era o presidente do partido e ele que bancou, eu posso dizer com essas palavras, que bancou a minha pessoa. Porque em uma reunião, quando citou o nome, tem uma pessoa que a gente acha que pode encaixar na nossa campanha. Porque tentaram X, Y, Z, sem citar nomes dos candidatos, e todas as eleições não se emplacavam. Porque toda oposição tem um número de votos. Lá cerca de 800 votos a 900 votos a oposição tem. Mas só que não passava disso aí. Quando fizeram o convite, falou, ele não tem rejeição política, ele tem amizade com todo mundo, conhece as divisões. Eu já tinha feito a minha pós-graduação em gestão pública, tenho formação em tecnologia. E eu perguntei se eles aceitam a minha proposta, o meu modo de pensar. E disseram que a gente ia marcar uma reunião. E nessa reunião foi onde foi feita a minha colocação do meu trabalho, de como eu imaginava fazer a campanha. Porque até então, eu digo muito, quando é a proposta de Deus, é um passo de cada vez. Eu não imaginava na dificuldade, eu não imaginava aquilo que a gente ia passar. Mas a gente passou coisas que... É o propósito, Marco, porque se eu te contar o que eu ouvi de pessoas, empresários, funcionários, vereadores, dizendo que eu tinha acabado com a minha vida, que eu me colocar para trabalhar não sei na onde, que juízo que eu tinha aí contra o rei, contra o homem. Eu só falei, eu só quero o que Deus me dá. E ele pediu para me olhar para frente, nem para a esquerda e nem para a direita, e muito menos para trás. E foi o que eu fiz. Então seguimos uma campanha onde não tínhamos comitê. Os candidatos a vereadores foram que pagaram as próprias fotos. Para você ter uma ideia, a campanha nossa foi feita com pesquisa popular. Estamos falando lá da primeira, né, Patinho? Isso lá. Tá, lá. A gente não tinha pesquisa eleitoral, a pesquisa nossa era feita por pessoas de bairros, quem morava no Vale do Sol. E aí você sabia que ia ganhar a eleição? Não, no dia que ganhou, por que tem esse vídeo com essa emoção? Era mais ou menos umas 16 horas, 4 horas da tarde. O então grupo político adversário estava com segurança particular, estava com equipe, eles eram organizados. E vieram o recado para a gente, falou, vocês vão perder a eleição, você e o vice vai se dar mal, então é melhor vocês sair fora. E eu chamei o vice e falei, nós não temos certeza de nada. Vamos sair fora porque a coisa vai pegar. E aí ganha a eleição. Aí nós fomos para um sítio, eu e ele, uma terceira pessoa levou a gente, e eu liguei para o delegado de sessão nossa, né, que estava trabalhando na eleição, e pedi para ele, primeira pessoa que você tem que avisar do resultado das eleições sou eu. E de 7 sessões, quando ele ligou para a gente a gente venceu. Eu olhei para ele e falei, eu não acredito. Segunda, venceu. Enfim, das 7, quando deu a quarta, eu falei, pode colocar a botina, pode colocar o tênis e vamos para a cidade. Vamos voltar para a cidade. E das 7 sessões ganhamos em todas, então foi a maioria absoluta. O povo decidiu e queria mudança. Tá certo, então aí você ganhou a primeira eleição. Olha, só para registrar, o Patinho lá em 2020, 1.239 votos contra 1.039 votos do Laerte, né, que tem toda essa história com Nova Lusitânia, o Laerte PSDB, ele do PTB, ainda tinha o Dirceu lá,
que só ficou com 16 votos, mas ganhou uma eleição e para surpresa de muita gente, pelo jeito até da sua, né? E aí foi reeleito. Passados aí 4 do primeiro, já estamos a 5 meses do segundo mandato, o que você conseguiu mexer em Nova Lusitânia? O que você pegou e o que é que você fez lá até agora? Ô Marco, uma das coisas que a gente tem como ponto-chave da nossa administração é a questão da humanização. E a humanização ela não vem só através da saúde, que é o nosso carro-chefe. Eu digo da saúde porque a saúde nossa hoje, a gente tem vários exemplos de coisas que não se tinham que hoje tem. A gente tem mutirão de exames, a gente aumentou o número de ambulâncias, o número de profissionais médicos. Hoje, eu posso dizer, ainda esses dias tem um exemplo de um trabalhador rural que me ligou no final de semana querendo arrancar um dente porque não aguentava de dor. Eu falei, você não vai fazer isso. A gente tem profissional, hoje, Nova Lusitânia faz tratamento de canal na nossa UBS. Ninguém vai ficar mais desdentado igual antigamente a gente ficava. Então essa dignidade, essa forma de trazer o café da manhã para todo paciente que vai sair de consulta, ele vai sair de consulta e ele recebe um pão com presunto, queijo, um todinho. A gente tem profissionais na educação, psicólogos, assistentes sociais, a gente tem programa de saúde bucal, estamos agora fazendo parte do Ciensp, que é um consórcio intermunicipal de Andradina. Entrevistei o Cristiano aqui, que é o presidente. Perfeito. Lá de Murutinga do Sul. Isso, perfeito. Cara que furou um poço lá para resolver o problema da água rapidinho. Isso. Incrível. Então, ô Marco, o que a gente pode destacar isso é a questão da humanização. E eu falei para a diretora, a gente trabalha o número de medicamentos que a gente tem na UBS, o que a gente fornece. Enfim, é o básico que é do todo ser humano, a dignidade. E a dignidade vem na saúde, vem na educação, vem no social. Calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá de primeiro até o segundo mandato. Então nós estamos falando aqui com o Miguel José Araújo Júnior, o Patinho, prefeito reeleito da cidade de Nova Lusitânia, que fica o quê? 40 quilômetros de Araçatuba? 55 mais ou menos, para ser mais exato. 55 quilômetros de Araçatuba, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. De volta aqui no TH Mais Cidade, hoje recebendo o prefeito de Nova Lusitânia, Miguel Patinho. Fica mais fácil do que José Araújo Júnior, 46 anos, rapaz, solteiro. Solteiro ainda? Solteiro. Solteiro, um partidão, olha só, né? Tá aí, solteiro, um cara de juízo e que resolveu trabalhar pela cidade de Nova Lusitânia. Ô Patinho, na sua segunda eleição, né, você foi reeleito lá em Nova Lusitânia, 57% dos votos, mais do que uma aprovação, e o Edinho bateu na sua porta lá, né? 42,77%. O Laerte não disputa mais eleição lá? É uma situação assim que a região, quando escuta uma história dessa, até duvida. Mas o próprio grupo político da oposição decidiram tirá-lo da jogada, porque disse que ele atrapalharia a possibilidade. Coisa, ele chegou a ser quase que uma unanimidade na cidade, tanto que riram quando você falou que era candidato, né? Tem uma história que o pessoal conta que veio na mente agora, diz que se sabe o que é bom quando descobre o ruim, né? Aí a gente veio com o nosso mandato, que eu falei que é muito próximo da população, a gente tem muitas ações que levaram a esse resultado. Tá, você falou de várias mudanças na saúde, né? Mas tem situações de saúde que o prefeito do município ele não consegue resolver. E eu tenho falado bastante aqui da questão do Estado. Lá você atende baixa complexidade, eu tenho certeza. Perfeito. Os de média e alta você manda para onde? Araçatuba. Araçatuba. Situação da Santa Casa é periclitante. Você é do partido do PSD. O que é que você tem ouvido a nível de solução do Estado para que a Santa Casa consiga dar até a vocês e aos outros municípios menores que são recebidos em Araçatuba uma condição melhor? Ô Marca, tem uma situação complicada que é a Santa Casa de Araçatuba, não por nomes de algum gestor, por nome de quem esteja lá. Mas isso a gente vê que é uma dificuldade, porque o Estado tem que dar esse amparo, o Estado tem que olhar. E o Estado tem feito muitas reuniões com nós, prefeito da região, prometendo que vai melhorar, que vai acontecer diferente. Prova disso, que tem um projeto aí da construção do Hospital de Birigui para desafogar a Santa Casa. Só que demora 2 anos para ficar pronto. E o problema das pessoas são agora. Eu recebi mensagem aqui de pessoa precisando de ressonância, precisando de cirurgias agora.
Essa é a questão da preocupação com a população não espera. E prefeito é que recebe lá na porta de casa a população. É o cara que bate na sua casa. O governador não recebe, o presidente não recebe, o deputado não recebe. Quem recebe é o prefeito. Mas temos expectativa que as coisas melhores, que a gente possa melhorar as condições da nossa população. E que não seja só uma ilusão para o povo, porque ano que vem tem eleição. Perfeito. O presidente do Grupo Tati, Chaim Zayer, tem uma campanha dele, e não é de hoje. Araçatuba, região, a nossa região, precisa de deputado, Patinho. Você não é um bom nome? Quem dera eu na fila do pão. Não Mas é nunca candidato. se menospreze, viu? Eu Claro, olha aí o prefeito, uai. Nunca se menospreze. E eu ainda falei num evento hoje na nossa cidade de capacitação, que eu falei, você esteja disposto para o que Deus fizer na tua vida, mas você tem que abdicar de coisas, você tem que ter a fé Disciplina. E tem que sempre pensar no próximo. Tá. Senão não tem propósito da vida. Tá certo. Você falou de bastante realização na área de saúde. O que mais que você destacaria desse seu primeiro mandato? Porque o segundo está começando. O que você destacaria? A principal obra de Nova Lusitânia, eu posso dizer isso com toda certeza, veio a pavimentação do anel viário. Era um anel viário que o então prefeito vinha há cerca de 15 anos tentando pavimentar, lutando com o governo do estado. E aqui eu agradeço, eu posso citar o nome do deputado? Claro, que, então, fique à vontade. Carlão Pignatari, que então, quando fomos eleitos... Acho que ele foi presidente da Assembleia, não foi? Por um tempo ele foi presidente da Leste. Sim. E apresentamos para ele a pauta da pavimentação, a dor de cabeça da população. E por incrível que pareça, o jogo político, você sabe, quando está um, não está, quando está... Ele falou, agora Nova Lusitânia tem um prefeito de verdade e vamos fazer a obra de quase 18 milhões. Então, a principal obra de Nova Lusitânia é a pavimentação do anel viário. Quem foi em Nova Lusitânia hoje vai perceber como que é a diferença da entrada da cidade. Faz tempo que eu fui lá. Vai eu lá fui lá, o que você vai Laerte ver. era prefeito, fui lá fazer o campeonato do sindicato, né, do pessoal que trabalha nas usinas e tal. Inclusive, eu deixo o convite para você, deixo um convite para todo o pessoal do TH Mais Cidades aí, do SBT Interior, que teremos agora no final de junho, aniversário da cidade, dia 29, teremos uma grande festa. Nós do vamos Pinhão. falar porque eu sei que você é festeiro. Tá. E aí, então, você coloca esse anel viário. Perfeito. Né? Quer destacar mais alguma grande obra do primeiro mandato? A gente tem a cobertura da nossa arquibancada do recinto de festa, que a gente também tem muito destaque, que é uma obra que vem vindo com outra fase também. A gente mudou o nosso estádio municipal, porque o pessoal lá gosta muito de futebol, jovem, adulto, veterano. Brasileiro, né? A gente reestruturou a frente, fizemos homenagem para o time campeão de 1980. Só tinha um banheiro só para especial no canto. Construímos uma lanchonete nova, banheiros de acessibilidade. Trocamos a iluminação, a obra de quase 500 mil. Reformamos praça, colocamos parquinhos, pavimentamos, recapeamos todas as vias que chegam em Nova Lusitânia, não chega. Quem chega em Nova Lusitânia por Aracanguá, Lourdes ou Gastão, não passa por estrada ruim. Todas pavimentadas, todas feitas no primeiro mandato do nosso governo. Ô Patinho, Lourdes tem um prefeito que é um patrimônio, né? O senhor Odécio esteve aqui, 5 mandatos de prefeito, fantástico. Eu brinquei com ele que eu falei que ele vai virar patrimônio. Eu falei assim que a cidade deve a ele, se é que já não tem, eu estiver falando uma besteira, deve uma estátua dele lá, porque é o cara. Ele esteve aqui batendo um papo conosco. Bom, educação. Você tem problema de vaga de creche, tá tudo certinho, como é que é o negócio? Não, graças a Deus, Nova Lusitânia atende a toda a rede municipal de educação, seja o infantil, Jardim 1 e 2. Inclusive, tem alguns pontos que a gente merece destacar. A gente reformou o auditório municipal, trocamos a poltrona. Todos os computadores da sala de informática da escola municipal foram trocados. Climatizou as salas? Todas são climatizadas. Colocamos um sistema de segurança que todo aluno que chega na escola tem a identificação visual. Olha. E essa identificação, automaticamente, a mensagem vai para o celular do pai e automaticamente também vai para a nutricionista que sabe quantos alunos tem por sala. Caramba! Tem um sistema municipal de educação, que é a NetBio também, que é a qualidade. Aumentamos a qualidade da merenda. Entregamos esse ano, inclusive, uniformes, 8 kits tem, 8 itens tem no kits de uniforme. Tem o short saia, sandália, tênis, camiseta cavada, calça de moletom e blusa de moletom. E não tem problema de vaga em creche? Não. Isso tranquilo. Tá a questão zerada. Tanto é que frequentemente também a gente realizou concurso para quê? Pelos déficits de professores, que às vezes pode acontecer por férias, aposentadorias e etc. Sem contar aqueles que, não sei se lá, mas Araçatuba sofre muito,
Porque normalmente o cara presta vários concursos e vai buscar uma melhora na Perfeito. carreira e às vezes sai, precisa estar repondo. Ô Patinho, então, e agora, para esse seu segundo e pelo menos por esse período, o último mandato, porque depois não pode ser mais candidato à reeleição. Sim. O que é que você almeja conquistar e que acha difícil, mas que está lutando para realizar para Nova Lusitânia? Tem alguns pontos aí que no primeiro mandato pode ser conversa de política. Ele entrou na política e tá com esse merchan aí. Mas em 4 anos você não consegue realizar tudo aquilo que você quer. Tem alguns pontos importantes, principalmente que é uma conquista do novo conjunto habitacional. A gente tem déficit de moradia. Por quê? Porque a cidade é feita de muitos trabalhadores e de trabalhadores que não tiveram oportunidade na vida para conseguir de forma própria a sua casa própria. Então a gente quer conquistar mais moradias, a gente quer construir o distrito industrial, outro distrito industrial, conseguir alguma parceria para a gente aumentar o emprego, salientando que no mandato anterior tinha o transporte somente um ônibus para trabalhador que passava em Araçatuba e Birigui. Hoje a gente tem um ônibus que vem para Araçatuba, a gente tem um ônibus que vai para Buritama, a gente tem um ônibus que vai para Birigui e temos uma parceria com o Grupo Arauco também, temos 2 linhas para jovem aprendiz. É tudo de graça? Tudo de graça, Prefeitura Araçatuba conseguiu cancelar o transporte público para alunos da zona rural que vinham estudar em instituições privadas, ETEC, FATEC. Espero que já tenha resolvido quando essa entrevista estiver no ar, porque é uma vergonha a gente ver cidades menores transportando os trabalhadores para trabalhar de graça. É o seu caso, é o caso de Lourdes, sim, né? E Araçatuba, infelizmente... E nessa linha, Marcos, só para finalizar o raciocínio do que tem, a gente trabalhou muito a questão da capacitação do munícipe. Por quê? Porque a gente sabe que as empresas e a própria usina hoje necessitam de mão de obra qualificada. Sim, sim. Então temos muito curso e queremos ainda mais capacitar a população. Inclusive na área da educação, só para lembrar um item que tem, a gente criou um Bolsa Auxílio, que é para todos os jovens que faz faculdade, que está cursando o ensino superior e não reside no município e tem que bancar lá. Mas é recurso da prefeitura? Municipal. Mandamos um projeto de lei, a Câmara aprovou e os alunos que estudam fora, eles têm esse benefício. Hoje dá cerca de 16 alunos que recebem bolsa do município para se manter em outra cidade e ter essa capacitação. Maravilha. Bom, 10 minutos, papo muito bom. Nós temos que caminhar aqui, falar de festa. A Nova Lusitânia vai completar 60 anos, né? Dia 29 de junho. Eu sei que você gosta de festa, e festa para o povo. Aquela praça fica lotada. O que está preparado lá? A gente tem grandes eventos agora para ser realizado, Marco. Inclusive, dia 8 agora vai ter a nossa tradicional cavalgada. É uma cavalgada que tem refeição, refrigerante, arroz, feijão, farofa, de forma gratuita para toda a população. A população e os amantes do rodeio, de andar de cavalo, levar o seu boi, vai para a cidade fomenta o comércio, é uma alegria, faz o trajeto, volta, tem a refeição e à tarde termina com um grande show. Depois, durante o mês, tem algumas coisas que vão acontecer de forma especial e de 29... Quem que vai fazer o grande show? Do aniversário da cidade? Gino e Geno, no domingo. Rapaz. Gino e Geno. A festa vai ser de 27 a 29 de junho. Começa na sexta, com o show do Paraná, do então Chico Rei Paraná. Que faleceu, né? Sim. E no sábado tem um show do Lobet, que é um show mais para a juventude, a molecada gosta. Tá bom. E no domingo teremos a prova dos 3 tambores, teremos a semifinal, final, rodeio em Cutiano, que há muitos anos não tem em Nova Lusitânia. Vai ser rodeio em Touro, rodeio em Cutiano. E depois de toda a final, cerca de 8, 9 horas da noite, o grande esperado show com Gino e Geno. Gino e Geno, sou fãzaço, tem uma história. O convite vai chegar aí, eu espero vocês lá. Simplicidade fantástica de Gino e Geno. Seu relacionamento com a Câmara, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eu até digo porque não tínhamos a maioria da Câmara no outro mandato e o prefeito na região falava, toma cuidado que você pode ser cassado, você pode ser cassado. Eu não procurava a escuridão, eu procurava só a paz, a claridade. E para isso, para eles foi um tiro no pé, porque a gente resolveu fazer uma boa gestão e o povo apoiou, esse é o principal. O seu partido, o PSD, 3 cadeiras na Câmara, são 9 vereadores, 2 do MDB, 2 do União e 2 do PSDB.
Patinho, nós não temos mais tempo, você é um papo, uma alegria te reencontrar. De eu ter lembrado, falar, pô, rapaz, vou ligar pro cara e saber que você tinha ganhado a eleição. O mundo é pequeno, mas a gente vai se distanciando por causa dos afazeres. Muito obrigado por você ter vindo aqui bater um papo conosco e volte sempre que as câmeras, os microfones, os braços estão sempre abertos para você, tá bom? Que é isso, Marco, eu que agradeço, eu fico muito feliz por trazer o nome de Nova Lusitânia, por trazer aqui esse sinal que a nossa população está refletindo no nosso trabalho. E isso você tem percebido, isso a região tem percebido. Eu quero agradecer a todos do TH Mais Cidade, em seu nome, em nome do Chaim. Agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu me coloco à disposição sempre que puder trazer informação do nosso município, puder ajudar com alguma coisa que também não seja de Nova Lusitânia, eu estou de pé e às ordens. Tá certo. Gente, fantástico papo com o Miguel José Araújo Júnior, o Patinho, prefeito pela segunda vez de Nova Lusitânia. E é essa a nossa missão, trazer gente boa, jovem prefeito, que já tanto realizou e procura realizar ainda mais. Nós voltamos no próximo programa. Forte abraço para você. Vou terminar com a frase da avó do Barack Obama quando ele disse que queria ser presidente dos Estados Unidos. A avó falou assim para ele: "Go you can", vai que você pode. Ó, um cara aqui que foi e está dando muito certo. Forte abraço.